A pandemia da Covid-19 trouxe insegurança, medo, dificuldades, violência e muitos desafios. Ela afetou as pessoas de várias maneiras. Uns setores foram mais atingidos do que os outros. As sequelas e as consequências ainda não desapareceram. A dificuldade que nós passamos é sobre também nossa evacuação de produtos e também sobre algumas violências domésticas nos meios rurais. Muitos homens também batem na mulher. As mulheres tentam fazer negócio sozinhas, para o mercado sozinho, os homens não aceitam. Quer dizer, é um conjunto de problemas. Muitas mulheres enfrentam no álcool e também, depois do álcool, o marido não aceita e tenta tornar em violência. A maioria parte da violência vem através do álcool. Covid-19 veio quase como um modo de destruir a sociedade. Mas com a ajuda de Deus, fomos fortes. As mulheres rurais fizeram um papel muito importante, porque no orçamento do Estado, onde que diz vamos semear, programa Vamos Semear para Comer, ajudou-se a fortalecer a mulher rural, tornamos mais cultivadora, ganhamos mais experiência, nós conseguimos mesmo combater, ajudar o governo com o nosso mercado e as mulheres não baixaram a cabeça, foram muito fortes, consideração na escola das crianças, trabalho do lote, sobre também benefício sobre gênero, violência doméstica. Tudo isso foi um apoio que quase que trouxe uma força às mulheres rurais. Fomos muito fortes mesmo, conseguimos combater. O Estado mandou para a venda, as pessoas já não conseguiram vender. É o balanço, o mercado já estava fraco, as pessoas já não têm dinheiro para comprar. E isso tudo, com essa crise toda, isso não ficou nada bem até agora. Não ficou nada bem. E as pessoas que caíram não conseguiram mais levantar. 15 em 15 dias, feira de mulheres de fardo. 15 em 15 dias. E nesse momento está tudo parado porque, de repente, o Estado parou a venda das mulheres de fardo. Há grupos que estão a vender aqui embaixo, no mercado Cococo, e há grupo que não está a vender. Não está a vender porque são vendedoras de rua. Onde deram para fardo vender lá em Bugufo, está tudo apertado. Todo mundo é banana, é matabala e não toma todo mundo e elas estão desamparadas, não tem onde vender nesse momento. Que há muitas mães que se vendem só um balão, tem que dar a criança mata-bicho, almoço jantar em casa. E quando elas não vendem, e elas ficam muito mal, e estão muito mal mesmo. Umas também que têm seu fundo estão a conseguir. Quem tem fundo está a conseguir, quem não tem fundo não está a conseguir. Eu gostaria que o governo fizesse uma rusga para saber as mulheres de fardo que têm condições e que não têm, para ajudar aquelas que não têm. E quanto ao setor privado feminino em particular, como sabemos é grandemente constituído por mulheres com negócios informais, por empregadas domésticas, não é? Como sabemos, são trabalhadores autónomos, por mulheres que têm micro e pequenos negócios ligados à área do turismo, ou pequenos salões de beleza, educação privada. Portanto, exatamente nos setores que foram mais afetados com o impacto do Covid-19. Só para citar exemplos, as vendedoras ambulantes, como as vendedoras de fardo, por exemplo, elas enfrentaram grandes restrições porque foram impedidas perderam os seus postos de venda, posteriormente puderam vender porta a porta, mas isso claramente com rendimentos muito inferiores. As vendedoras de fruta e legumes também viram os seus rendimentos bastante diminuídos devido à retração económica. Os hotéis, os negócios lidados por mulheres, por exemplo, pequenos hotéis, pequenos bares, restaurantes, com as restrições da viagem e fecho das unidades económicas e tudo mais, enfrentaram grandes dificuldades. As empregadas domésticas, muitas delas foram as primeiras a serem dispensadas, sem qualquer compensação económica. Negócios, mulheres que vendem peixe, produtos agrícolas, com o fecho dos hotéis, perderam os seus principais clientes. Portanto, foi uma situação muito difícil. Portanto, muitos negócios faliram, muitos negócios
passaram e passam por grandes dificuldades, porque é bastante difícil, em tão pouco tempo estes impactos serem ultrapassados. A associação deu o seu melhor naquilo que era possível, com o intuito de organizar as mulheres, tanto do setor privado, do setor informal como do setor formal, para estarem a par das informações, né, que estavam disponíveis e principalmente para se organizarem em termos de receber a pouca ajuda financeira, não só, que era disponível. Houve um grande prejuízo da parte dos taxistas. Pelo menos houve, falando da parte de distanciamento, é onde que mais criou os problemas aos taxistas, porque nós temos que diminuir lotações de viaturas. Isso. Quer dizer, isso, os carros de 4 lugares passavam a carregar 3 e os carros de 12, 13 lugares passavam a carregar 7. E aí, pelo menos eu tive encontro com alguma instituição da parte que dizia ao respeito ao Covid-19, onde é que nós podíamos ter alguma reivindicação, com a reivindicação feita, a instituição até permitiu que nós pudéssemos, taxistas, terem um cumprimento ao governo de receber alguma pensão sobre isso. Mas, sobretudo, a proposta foi feita, mas não é aquilo que alguns taxistas receberam, outros não receberam. Só receberam, por exemplo, aí volta a ser um militar de obras que não fazia nenhuma cobertura daquilo que nós tínhamos produzido durante esse espaço de tempo de Covid-19, bem alastrado. Por exemplo, há um caso beneficiário do governo, embora que foi suspenso 3 meses de pagamento, mas não era só ter um espaço de 3 meses, mas a dívida sempre continuou. E com isso nós ficamos com esse rendimento a pagar com dívida e ou ficar com atraso de pagamento por causa dessa história. Com a deslocação de Palaiês ao mercado Boforo, houve grande quebra em prejuízo. Por quê? Porque à altura muita gente saía de todas as zonas e vinham parar no mercado central. E depois de acabar com o mercado central, passou ao Boforo, já passam os fregueses que podiam vir de carro ao mercado, passaram a cortar de mato, onde viver naquela área, por exemplo, sai de Boforo, já não tem essa causa de não chegar à cidade, é menos rendimento que nós vamos ter. Por exemplo, no meu caso, que faço área Caixão Grande, muita gente de Caixão Grande e Almerim passam a cortar de mato a pé, outros vão de moto, em vez de virem para a cidade para fazer suas compras, e tudo isso quebrou grande movimentação. Então, tanto é que eu tive um encontro com os beneficiários dos transportes do governo, que tem tido muitas reclamações nesse aspecto. Isso levou-nos a ter grande quebra com a situação de como pagar mensalmente as prestações. Depois é outra causa, que os taxistas começaram com a história do desemprego. Houve mais crescimento dos taxistas. E os taxistas chegou a uma altura que, com nova reabilitação de praça, dos parques de estacionamento, em cada bloco, como veem aqui, só ocupam 6 viaturas. Ora, por isso mesmo que nos 6 viaturas, nós temos que dividir viaturas. Hoje nós trabalhamos um dia sim, um dia não, que é o dia alternado. Então, também isso, em vez de ter 30 dias consecutivos de trabalho, passamos a ter só 15 dias. Fundo Maneiro, as Palaiê baixou bastante. Nós não tínhamos dinheiro para comprar de peixe mais. Nós não tínhamos nada para fazer porque nós tínhamos em casa. Sentado porque não tínhamos para trabalhar, não havia serviço, mas Covid, nem todas as Palaiê que fizeram quarentena, mas a maioria de Palaiê fizeram quarentena. Por isso que não há dinheiro, não havia dinheiro. Palaiê tinha ouro, vendeu ouro. Nós vendemos animal para sobreviver. Mas nem devido a isso que nós vamos dizer que nós já enfrentamos Covid. Nós ainda não temos dinheiro para serviço. Palaiê de Boforo, nós saímos de neve, vai para Boforo, peixe não vende. Peixe não vende, já vem para casa, deixa peixe lá dentro de frigorífico. Mercado não está a nos ajudar. Até hoje nós estamos com problema, mas como? Filho de pobre não pode ficar em casa sentado todo o tempo. Como governo, algumas Palaiê, não todas as Palaiê, deram um crédito de 3 milhões de dobras
Hoje, nesse momento, estão a dar esse dinheiro para algumas Balaia de Neve e outro distrito, para ver se nós saímos nesse poço que nós estamos nele. Porque Covid-19 trouxe muito problema até com o pescador. O pescador também ficava em casa, não havia peixe. O pescador traz peixe, nós não temos mercado para ir vender porque nós tínhamos todo o tempo em casa. Antes da pandemia, os nossos alunos, em termos de aproveitamento escolar, já estavam deficientes. E com a existência ou a entrada da pandemia, agravou mais a situação, tendo em conta que, primeiramente, o ano escolar teve que ser encurtado. Logo, afetou consideravelmente aquilo que é o aproveitamento escolar dos alunos. E se nós tivermos a partir para aquilo que é a questão da qualidade do ensino, vamos ver que, obviamente, eles saíram enormes deficiência. E relativamente aos pais, é certo que os pais nunca desejariam que os seus filhos tivessem esse tipo de aproveitamento escolar. Ora, sendo representação dos pais, ou fazendo parte de uma representação dos pais, é aí onde chama-nos a maior atenção, que é para nós também darmos a nossa contribuição como pais encarregados de educação para recuperar aquilo que ficou perdido durante o período, nesse caso o período de corona e a ausência de aproveitamento que os nossos filhos educando tiveram durante aquele período e que ainda têm estado a sofrer de alguma forma essa deficiência. Chegamos ao ponto de o ano letivo não concluir, os alunos terem passado sem concluir o ano letivo, e as consequências foram gravosas porque o nível da aprendizagem caiu grandemente. E se nós fizermos uma análise hoje, em função do cumprimento dos conteúdos, os conteúdos muitas vezes não são cumpridos integralmente, em função das sucessivas paralisações, em função do surgimento de epidemia, em função de esta fase ou aquela fase, cada vez que vai surgindo o aumento da pandemia, haverá grande transtorno dentro da classe docente ou dentro do ensino, em diversos níveis do ensino. Também dizer-vos que durante o surgimento da pandemia, nós tivemos N professores que sofreram e foram vítimas desta pandemia de Covid-19, que culminou com a morte de alguns, a qual nós, muito sinceramente, trouxe-nos um transtorno psicológico grande, porque reconhecemos que após o desaparecimento físico destes professores, os seus filhos ficaram sem um agregado familiar completo. Nessa vertente, nós ainda continuamos a lutar no combate à pandemia de Covid-19. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil por várias razões. E uma das razões é as condições socioeconômicas dos professores, dos docentes de uma forma geral. É de conhecimento de todos que aquilo que tem sido o salário, aquilo que os professores oferem como rendimento não é o suficiente para que ele possa fazer uma prevenção adequada contra a Covid-19. Desde o momento da compra de máscara, compra de gel e outros requisitos necessários para que nós possamos fazer uma prevenção mais adequada, tem sido difícil para nós. E pela responsabilidade que recai sobre a nossa pessoa como a classe docente, se nós, os professores, não precavermos de uma forma consciente e responsável, então podemos comprometer todo um processo educativo a nível do país, porque é só um professor estar afetado com Covid-19 e transmitir para 30 ou 40 alunos num só dia, ou se ele trabalha no ensino primário, ele terá como oportunidade uma turma, mas se for no ensino secundário, ele terá como oportunidade contagiar 3 ou 4 turmas em função da carga horária que ele tem diariamente ou em função das turmas que ele terá que lecionar por dia. O governo, quando fez a distribuição das máscaras, o governo fez a distribuição da máscara exclusivamente para os alunos. Depois de uma luta, de uma reivindicação sindical, é que o governo nos facultou alguns frascos de álcool gel
e algumas máscaras, mas em número muito reduzido, que não abarcou todos os docentes a nível nacional. E o que é que acontece? A nível dos alunos, sim, mas de acordo com aquilo que é a sua preocupação, é do vosso conhecimento que todos esses apoios praticamente já entrou em esquecimento, praticamente foram suspensos, porque estamos a viver uma situação normal e é preciso nós começarmos a despertar que a próxima vaga de Covid, segundo as informações que eu tenho, já se encontra praticamente ativa. A Fundação teve que lidar com um conjunto de desafios, tendo em conta o tipo de atribuição que a Fundação na qual trabalha, que é a questão do acolhimento. Houve essa fase inicial de confinamento, tínhamos que manter as crianças dentro de casa praticamente 24/24, o que implicava alimentá-las constantemente, porque não tinha esse contato com o mundo exterior. Então foi um grande desafio, através do qual também sofrimos algumas recaídas durante o processo da pandemia. Como também, por outro lado, tivemos um azar, tendo em conta que a Fundação, neste processo preliminar do tempo de confinamento, fomos assaltados, grande parte do nosso gênero alimentício foi roubada e, graças a Deus, com o passar do tempo conseguimos pôr em conta ou dar corpo a essa situação. Relativamente ao projeto em si, já que o projeto estava nesse momento preliminar, né, em 2019, 2020, a pandemia apanhou-nos de surpresa, o projeto tinha que readaptar a modalidade de trabalho, tínhamos que adotar o trabalho via mais online. Graças a Deus, toda a logística foi feita para que nós pudéssemos trabalhar dentro da modalidade atrás citada. E como é que conseguiram contornar a situação, os lados negativos que a Covid trouxe para a organização? Como é que conseguiram contornar isso? Como se diz, né? O clima muda, o homem adapta. Se for por dentro da organização em si, da Fundação No Futuro, foi parecendo as pessoas de boa vontade que conseguiram dar-nos uma mão, concretamente algumas empresas privadas, alguns voluntários nossos em Portugal, e sobretudo o projeto em si, que estava decorrendo nesse tempo da pandemia, que é o Mais Participação, Mais Cidadania, dentro daquilo que é financiamento para a coordenação do trabalho, também muito conseguiu suprimir as nossas necessidades, os nossos desafios dentro desse contexto da pandemia. A Ilha do Príncipe ficou durante algum tempo sem ligação a qualquer parte do mundo, isto é, a ligação aérea com São Tomé foi suspenso e marítima era muito controlado e muito pontual. Com isto para dizer que todos os hotéis tiveram que ser fechados, todas as instâncias hoteleiras, neste caso as pensões, foram fechadas, todos os restaurantes também foram fechados e a maioria das casas comerciais também totalmente parados. Um dos primeiros reflexos disto quer dizer que houve um aumento exponencial de desemprego, para não dizer o desemprego total, fora alguns serviços mínimos, algumas áreas em que havia necessidade de um outro atendimento muito pontual. Neste caso, era visível que a vida econômica estava totalmente paralisada e, claro, todos os outros setores que vivem ou beneficiam direta ou indiretamente do turismo também tiveram impactos negativos. A salientar a agricultura, que sabemos, portanto, os produtos agrícolas são fornecidos aos hotéis, os agricultores tiveram grande dificuldade porque passaram a produzir exclusivamente para autoconsumo. E no mesmo sentido temos a pesca, a pecuária. Alguns serviços também, desde rentacar, entre outras áreas, os serviços até dos motoqueiros
as palaias, os guias turísticos viveram dias muito difíceis. Fomos naturalmente apostando nos setores produtivos, mesmo em plena fase da pandemia, para dar algum alento aos agricultores, os produtores de modo geral. Foi aí que nós conseguimos o projeto da sustentabilidade alimentar, junto do parceiro Câmara Municipal de Oeiras, que tinha como objetivo fomentar atividades diversificadas para não ficarmos exclusivamente dependentes de setores que estavam a ser afetados pela Covid-19. Tínhamos também a começar naquela fase o projeto Comprar, um projeto nacional, um projeto macro, que tem como parceiro o FIDA e que também veio a calhar para dar aqui suporte em alguns incrementos para essa retoma da nossa economia. De um modo em geral, foi possível contar com vários parceiros. O Governo Regional, claro que esteve no centro deste processo, mas contou com o Governo Central, na medida do possível, contou com alguns parceiros, portanto, multilaterais, bilaterais, e de forma paulatina fomos conseguindo trazer aqui algum alento para que hoje estejamos numa situação de uma maior abertura desta nossa economia, mas que ainda sentimos o peso disto, porque do ponto de vista da arrecadação de receitas para o governo regional, o impacto foi muito forte. Nós ficámos praticamente sem qualquer receita, fora aqueles que eram pontuais, e muitos também acabaram por entrar em incumprimento por uma razão de força maior, que nós acabamos por ter que flexibilizar, dar moratórias para permitir aqui que alguns empresários, alguns investidores, algumas empresas locais também não entrassem num colapso total. Mas foi muito difícil para todos. Final de 2019, princípio de 2020, foi um grande calvário para as organizações sindicais. Calvário, independentemente da suspensão da lei do Código de Trabalho, em que não se podia exercer com toda a plenitude os direitos e as garantias do trabalhador, nós também fomos confrontados com despedimento em massa. Sobretudo no sector de turismo e hotelaria, nós verificamos que houve um despedimento em massa, porque foi o setor mais devastado pelo Covid-19. Mas também podemos reconhecer que, no meio de tudo isso, foi garantido, digamos assim, um subsídio mínimo aos trabalhadores, na ordem de 2/3, mas que não resolveu de tudo os problemas que os trabalhadores tiveram. Neste momento, ainda não podemos falar com toda a garantia que estamos num período pós-Covid, porque as coisas não vão bem por outro lado do mundo. Eu quero dizer que nós, enquanto UGT, o que é que nós fizemos? Primeiramente, nós nos batalhamos muito a nível das empresas. Fomos reunindo, fomos conversando, fomos encontrando formas de lidar com essa questão de falta de clientes e falta de procuras devido à própria Covid-19. E nós também, a nível do governo, fomos pressionando para que esses setores mais vulneráveis fossem tratados de outra forma. Infelizmente, esse desiderato não foi cumprido ainda, mas nós estamos em crer que possamos vir a voltar à eficiência da indústria, sobretudo a indústria hoteleira, porque já estamos a verificar o regresso dos turistas. Nos outros sectores, tudo foi por acréscimo, exatamente porque quer na função pública, quer nos outros sectores, a Covid-19 trouxe grandes problemas para o trabalhador, corte de salário, suspensão da carreira, e agora nós estamos a negociar que todos esses aspectos sejam retomados.
Covid-19 revelou que todos precisamos uns dos outros, de sermos resilientes, de melhorarmos o nível de organização e de encontrar soluções para as diversas situações.